Bom, agora que você conhece um pouco mais da abordagem de futuros protótipos da Mônica Bioskite, entendendo um pouco mais como é que nós podemos trazer princípios e valores de forma a construirmos estratégias de futuros inclusivas e colaborativas, a gente vai entender agora um pouco mais sobre o contexto onde surgiu essas narrativas de futuros, narrativas especulativas, e entendermos como é que isso foi evoluindo também ao longo do tempo. Para isso, eu gosto de trazer a visão do renomado escritor e futurista Samuel Delany, premiado por vários livros e contos que ele escreveu. Ele traz que nós precisamos de imagens do amanhã. Só tendo imagens nítidas e vitais das muitas alternativas, boas e ruins, de onde se pode ir, teremos qualquer controle sobre a maneira de como chegaremos lá. E é interessante essa abordagem para a gente entender que, de fato, nós precisamos nos debruçar para entendermos qual é o caminho que nós gostaríamos de trilhar e também entendendo quais são os pontos positivos e negativos, quais são os caminhos que nós gostaríamos de evitar, para que, de fato, nós entendamos qual o caminho a seguir. E como é que nós podemos construir essas imagens do amanhã através dessas histórias e contos de futuro. E a partir de uma análise cronológica, a gente percebe que essas abordagens, essas histórias de futuros, geralmente elas iniciam através da arte, de escritas, de livros, e eles acabam sendo materializados ao longo do tempo através da ciência. Então, muitas vezes, quando a gente via séries antigamente de ficção científica sobre tecnologia, muitas daquelas soluções idealizadas há décadas atrás, elas hoje em dia são uma realidade. Então a gente percebe que, de fato, essas novas tecnologias, soluções, abordagens, ela em algum momento surgiu na camada artística e ela foi evoluindo a partir da sua construção e pela ciência. Um dos primeiros contos considerados de ficção especulativa é justamente o livro Frankenstein, da Mary Shelley, onde ela traz justamente uma abordagem pensando num futuro onde a tecnologia avançou de tal modo que a gente poderia criar e recriar vidas. E foi, não por coincidência, o período quando Mary Shelley escreveu Frankenstein, foi geralmente após a Revolução Industrial, quando começaram inovações tecnológicas a surgirem, e a partir disso vários contos também, principalmente trazendo inovações, novas tecnologias, e esse olhar para um potencial futuro. E o que poderia acontecer no futuro a partir dessa evolução tecnológica? Como é que, de fato, essas histórias acabaram se desdobrando em vários contos altamente reconhecidos ainda hoje em dia e que, inclusive, muitas dessas ideias conseguiram se materializar. Como, por exemplo, Hugo Gernsback, que a gente já comentou aqui em módulos anteriores, um dos precursores no pensamento de futuros, não só a partir de uma análise científica aprofundada, mas também sobre essas histórias de futuro. Como é que, de fato, a gente poderia utilizar isso para criar esse imaginário. Então, Hugo Gernsback, através de vários outros autores e escritores, eles fundaram, por exemplo, a Amazing Stories, trazendo justamente as primeiras histórias sobre o que poderia ser o futuro da tecnologia, através de robôs, viagens espaciais e assim por diante. Ainda, principalmente no início do século, surgiu o filme Metrópolis também, trazendo um filme alemão, trazendo como poderia ser o futuro da humanidade, da cidade, da sociedade, através do filme Metrópolis, onde nesse filme, nessa história, existiria o primeiro robô e uma crítica social feita na época e ainda presente hoje em dia. Então, nessa sociedade Metrópolis, as pessoas mais ricas viveriam em grandes arranha-céus, justamente quase na estratosfera, enquanto a parte da sociedade viveria no subterrâneo, em contextos de maior pobreza. Isso também trazendo toda uma crítica social para a época e que ainda assim a gente pode fazer esse paralelo no contexto atual. E a partir disso também outros atores começaram a desenvolver abordagens sobre o que poderia ser o futuro da humanidade a partir de um olhar da tecnologia. Como o próprio escritor Isaac Asimov, onde ele trouxe o que seria considerado as primeiras leis da robótica, ainda décadas antes de surgir o primeiro robô. Então, inclusive, a partir dessas narrativas, dessas histórias, vários filmes surgiram, como o próprio filme Eu, Robô, baseado no livro também produzido por Isaac Asimov.